alunos da TV Araxá Educa. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, Daiana, professora de língua portuguesa da Educação para Jovens e Adultos, a EJA. Neste momento eu falo com o nível 2 dos anos finais do ensino fundamental. Na nossa aula de hoje, vamos ver aí o que é fato e o que é opinião. Você sabe a diferença? Você sabe o que é fato? Sabe o que é opinião? Sabe a importância de saber a diferença? Vamos ver na nossa aula de hoje. Só que antes, vamos rever o que foi o que tivemos de conteúdo nas aulas anteriores. Nós falamos sobre polissemia e ambiguidade. O que vem a ser polissemia? Você perdeu a aula? Veja aqui, ó. A polissemia significa a multiplicidade de sentidos que uma palavra ou uma locução podem ter em um dado contexto. Certo? Olha só, fomos ao banco para quitar a dívida. Olha o nosso exemplo. Fomos ao banco para quitar a dívida. Nós temos aqui uma palavra, banco. Mas olha esse outro exemplo. Há um banco de madeira na praça. Viu a diferença? A mesma palavra tem sentido diferente em contextos diferentes. Isso nós chamamos de polissemia. E a ambiguidade? Olha só, a ambiguidade é a duplicidade de sentidos em uma mesma sentença. Veja bem, meu tio passou o fim de semana em sua casa. A questão que ficou ambígua aqui é a palavra sua. Eu estou falando com uma pessoa e digo que meu tio passou o fim de semana em sua casa. Passou o fim de semana na casa dele ou na casa da pessoa com quem eu estou falando, certo? Olha só, a professora deixou a turma empolgada. Mais uma vez, deixou. Quer dizer que ela saiu da sala toda empolgada? Ou ela estimulou os alunos, a turma que ficou empolgada, certo? Essa situação de ambiguidade é quando não tem intenção, mas acaba aí comprometendo a compreensão do texto. Pode acontecer a ambiguidade em outros textos, mas com intencionalidade, certo? E então, para a nossa aula de hoje, para o nosso assunto, que é fato e é opinião, eu trouxe aqui um pensamento da Stephanie Habrick. Ela é uma colunista e deixou aí em uma matéria falando sobre o assunto da aula de hoje. E ela diz o seguinte, achei muito importante trazer para vocês. Ela diz o seguinte: é necessário saber separar o discutível do indiscutível, os acontecimentos das ideias pessoais, certo? Ou seja, é indiscutível se já aconteceu. Não dá para discutir as ideias que a outra pessoa tem, certo? Ao final da aula você vai compreender melhor o que estou querendo dizer. Vamos refletir aqui. Quando a gente quer analisar fatos ou analisar a opinião de alguém, talvez a gente tenha uma opinião diferente, mas fazendo uma leitura diferente por um outro ângulo, por uma outra ótica, a gente pode até mudar as nossas opiniões. Isso acontece mais em meios jornalísticos, enquanto eu estou recebendo a notícia de algo ou enquanto eu busco a informação sobre um determinado assunto, certo? Olha só, existem diferentes recursos pelos quais a informação chega à população, certo?
como você costuma se informar? Como você procura informações, notícias, reportagens sobre um determinado assunto? Como você busca? Você lê jornais impressos? Ou assiste na televisão a telejornais, jornais que passam, né? Tem os jornais, os telejornais da região, tem os telejornais que falam do Brasil e tem outros telejornais que dão notícias até do mundo. Você ouve o rádio para saber das notícias? Ou você busca por sites, que tem sites aí que trazem notícias. Tem também as redes sociais. Talvez você receber uma notícia em sua rede social, é importante que você busque as fontes para saber se aquilo é realmente uma notícia verdadeira ou se trata de uma fake news. Ou em revistas também, que pode trazer aí textos do meio jornalístico, trazendo muitas informações também. E aí, qual deles você procura? Qual deles você vai buscar informações? Algum desses aqui ou nenhum? Fica aí a reflexão. Bom, agora eu trago aqui uma notícia, que é uma notícia que foi noticiada de pais aí, de adolescentes. Vejam bem o título da notícia, ó. Pais devem pagar 15 mil em indenização por cyberbullying cometido pelas filhas adolescentes. Olha o título. Ficou intrigado? Vamos ler a matéria então. Ó, a Justiça de Ponta Grossa, no Paraná, condenou os pais de duas adolescentes a pagarem 15 mil em indenização por danos morais pela prática de cyberbullying. O fato ocorreu em 2010, em um colégio particular da cidade, e a decisão saiu neste mês. Na época, as envolvidas tinham 13 anos. Duas meninas que estudavam na sala da vítima tiveram acesso à senha da rede de relacionamentos Orkut e começaram a postar mensagens depreciativas em seu perfil. De acordo com o advogado de defesa, Carlos Eduardo Martins Biazeto, a vítima não conseguiu apagar as mensagens ou excluir sua conta, uma vez que as autoras haviam cancelado sua senha original. Após o fato, a adolescente e o irmão, que estudavam no mesmo colégio, viraram motivo de chacota dos demais alunos. Como resultado, a envolvida passou a não querer ir mais à escola. Seu rendimento começou a cair, chegou a ter síndrome do pânico, segundo a mãe da vítima, que pediu para não ser identificada. A garota conseguiu passar de ano, mas mudou de colégio em 2011 e ainda tenta se recuperar das provocações. O caso corre em segredo de justiça no Fórum de Ponta Grossa. A indenização imposta pela justiça se divide em 10 mil para a adolescente e 5 mil para o irmão dela. Os pais que respondem pela agressão podem recorrer da decisão. Então, eu trouxe aqui uma notícia, ou seja, é um fato. É algo que ocorreu, certo? Então, o que já aconteceu ou o que está acontecendo, nós chamamos aí de fato. Vamos ver aí um pouco mais sobre isso, que já falei antes, que encontramos aí em gêneros jornalísticos, que é onde ocorre a análise desse tipo de situação. O gênero textual, a notícia, que é do campo jornalístico, né, tem como função
informar fatos políticos, sociais, econômicos, culturais, naturais e muitos outros. O seu formato de divulgação de um acontecimento por meio jornalístico é a matéria-prima do jornalismo. Ou seja, um fato que acontece, ele será notícia, certo? E essa é a matéria-prima do meio jornalístico. Vamos aos fatos. Eu coloquei esse título de propósito, hein? O que é, então, fato? Vamos ver? Fato é um acontecimento, aquilo que é verdadeiro, que corresponde à realidade. Ou seja, pode ser aquilo que foi noticiado, certo? Ou então, em uma narrativa, equivale ao que aconteceu ou acontece, quer no mundo real, quer no universo da ficção, do imaginário do autor. Ou seja, em uma narrativa, em um romance, por exemplo, pode ter ali fatos ficcionais, certo? Mesmo que sejam da ficção, nós podemos analisá-los como fatos, certo? Agora eu convido aqui para uma leitura. Veja bem, Ensinamento é o título aí do nosso poema de Adélia Prado. Olha só, minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Vejam bem, a Adélia colocou aí, propôs uma poesia, um poema, né? Dizendo o que a mãe achava do estudo. Ela achava a coisa mais fina do mundo. Bom, isso é um fato? O estudo ser a coisa mais fina do mundo, a própria construção do texto já nos traz, ó, achava. Ou seja, algo que não é um fato, né, vai ser uma opinião. Então, se ela achava, pode ser que outras pessoas achem outra coisa, que é o caso da autora dizer que a coisa mais fina do mundo é o sentimento. Então, para ela, a coisa mais fina do mundo não é estudo, e sim sentimento, certo? Ou seja, nós temos aqui duas opiniões diferentes, não é mesmo? Eu não tenho um fato concreto, eu tenho aí opiniões. Olha agora, é o mesmo texto. Veja bem, arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Esse trechinho faz parte daquele mesmo texto. Nós vimos que lá tem bem marcado aí opinião de duas pessoas, certo? Da mãe e da filha. Agora, eu estou dizendo, arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Aqui eu estou expondo um fato, certo? Mesmo que seja na ficção, sem traços, então, de uma opinião, certo? Deu para entender direitinho? Então, vamos aí à opinião. Perdão? O que vem a ser uma opinião? O que se pensa a respeito de algo ou alguém. Pode ser que em uma leitura de um jornal impresso, ou uma reportagem, ou até mesmo a leitura de um artigo de opinião, pode trazer aí um pouco dos fatos, dos acontecimentos, certo? Mas ali o autor pode expressar uma certa opinião. Pode ser que você não concorde com o que ele diga a respeito daquele fato, mas você tem um ponto de vista e ele tem outro ponto de vista. É por isso que eu coloquei aquela frase de antes. Agora, olha essa situação, mais uma vez, a participação especial do Armandinho nas nossas aulas. A pessoa pergunta, tem de limão e de maçã. O que você prefere? Olha a resposta dele.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É uma bela de uma canção que sempre atual, né? Você conhece essa canção? Sabe quem canta? Olha só, aquela velha opinião formada sobre tudo. Por isso é tão importante, mesmo que você já tenha uma opinião formada, leia a opinião de outras pessoas. Lógico, obviamente, respeitando, certo? Porque a opinião tem que ser respeitada. Mesmo que o fato seja uma tragédia, seja algo natural, tenha acontecido, tenha sido ruim, você vai formar a sua opinião, outra pessoa terá a opinião diferente, certo? É igual o nariz, cada um tem o seu, certo? A opinião, então, você ouvindo a do outro, pode ser que você veja por outro ponto de vista. É legal, certo? Vamos exercitar aqui sobre fato e opinião. Você aprendeu mesmo o que é fato e o que é opinião? Vamos ver se a gente consegue identificar nas construções, nas frases. Olha só. Não tenho dúvida de que funk é melhor que sertanejo. Eu tenho dúvida. Isso quer dizer, então, que é uma opinião. Agora, a letra B. Os cantores da dupla João Neto e Frederico são irmãos. Está expressando uma opinião aqui? Não. Então, quer dizer que é um fato. Agora a letra C. Nada melhor que um copo de refrigerante para matar a sede. Eu prefiro um copo de água. A pessoa prefere um copo de refrigerante. Tem gente que prefere um suco. Qual mata a sede melhor? Cada um sabe o qual. Então temos aqui a opinião. Não é mesmo? Que não é um acontecimento, trata aí da ideia da pessoa. Agora, para rever o que tivemos na nossa aula, eu trouxe mais uma participação especial aqui do Armandinho, que está dizendo o seguinte, ó. Siriquê, também chamado de opossum, timbu, caçaco, micurê, tacacá, raposa e gambá. Bom, no segundo quadrinho percebemos que eles estão falando de um bichinho. E ele continua. Pode parecer um rato, mas é um marsupial. Veja bem, ele está com um livrinho analisando, pesquisando o que se trata esse animalzinho. Agora o último quadrinho, que trata aí de um marsupial da família do canguru. Ó, é um rato, respeita a minha opinião. O coleguinha ouviu o outro dizendo que pesquisou e ele insiste em dizer que é um rato todo bravinho, pedindo para respeitar a opinião dele. Bom, se eu vejo o fato, eu vejo a verdade, mesmo assim eu insisto em dar uma opinião contrária, aí já não é cabível, não é mesmo? Você pode ter sua opinião. Isso aqui é um bichinho que não é um rato. Pesquisou-se, teve aí as informações, né? Mas tem gente que mesmo assim insiste em ter a sua opinião, certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre fato e opinião. Espero vocês na próxima. Até lá!